Aleluia, paz aos eleitos em Cristo Jesus. Palavra de vida conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra de Paulo para esse carcereiro da cidade de Filipos não é uma receita mágica de um evangelho instantâneo, mas é uma síntese do viver diário do crente. O versículo seguinte diz que os missionários enviados à cidade de Filipos pregou a palavra de Deus para aquele carcereiro e para todos os da sua casa, e quando todos creram, eis que veio salvação àquela casa. A cidade de Filipos era situada ao norte da Grécia. Era conhecida como a porta de entrada da Europa para aqueles que vinham da Ásia. Paulo inicia esta que é a sua segunda viagem missionária, levando consigo Silas e Timóteo. Pelo percurso citado aí nos textos deste capítulo 16, Síria, Cilícia, Derbe, Listra, parece que a ideia inicial desses missionários era chegar à cidade de Éfeso, mas a direção da igreja pertence ao Espírito Santo, que os impede por duas vezes, fazendo-os contornar a Mísia e chegar a Troade, onde de noite Paulo tem uma visão de um varão macedônio que está em pé lhe pedindo socorro. Filipos é a primeira cidade na Europa a ouvir a mensagem do Evangelho. Este grupo de missionários, agora acompanhados também por Lucas, o médico amado, chega na cidade onde à beira do rio parecia ter um lugar de oração, é o que o texto nos informa. Normalmente as sinagogas eram estabelecidas junto aos rios para facilitar os batismos. Em Filipos não havia mais sinagoga funcionando porque os romanos haviam expulsado todos os judeus e as portas das sinagogas estavam fechadas. Mas mesmo com as suas portas fechadas, o povo não deixou o lugar de oração. O texto vai dizer que os missionários desceram a um lugar junto ao rio, onde parecia ter um lugar de oração. Mesmo com as portas fechadas, o povo continuou orando. As portas fechadas não impediram que o povo continuasse orando. Nunca a igreja orou tanto como nesses dias. A igreja não deixou, na cidade de Filipos, o costume da oração por ter suas portas fechadas. Os missionários falaram a palavra do Evangelho que salva, que cura, que renova, que transforma, que liberta a algumas mulheres à beira do rio, e Lídia aceitou a palavra e foi logo batizada, como era costume. É a prática da igreja recém-formada, chamada igreja primitiva. E o texto acrescenta que todos os da sua casa aceitaram a palavra e foram batizados. Ela hospedou os missionários em sua casa e todos os dias eles iam para aquele lugar de oração. No caminho para a oração, eles eram todos os dias abordados por uma jovem possuída de um espírito de adivinhação. O termo grego utilizado aí é piton, que nos leva a entender que ela era incitada ou possuída por um espírito de adivinhação, por um espírito de demônio. E aquilo foi incomodando Paulo ao longo dos dias. E o texto diz que dava muito lucro aos seus senhores. No mundo antigo, era comum uma prática de adivinhação e era uma ótima fonte de renda. E aquilo foi incomodando Paulo, porque todos os dias eles passavam por caminho para o local de oração, e ela dizia: estes são homens de Deus que lhes anunciam o caminho da salvação. E não é o
termo utilizado, homens de Deus, anunciando o caminho da salvação, que incomoda Paulo, é ele perceber que havia alguma coisa nela que estava errada, tinha alguma coisa de estranho nela. O Paulo, como era homem de oração, eu quero entender que ele pediu direcionamento, pediu discernimento a Deus, para entender o que estava acontecendo naqueles dias em que eles desciam para o caminho da oração. Provavelmente Deus deu a ele entendimento de que era um espírito de adivinhação, um espírito de demônio, e quando ela, outra vez, quando eles estavam no caminho do local de oração, lança essa palavra sobre eles, ele repreende aquele espírito, e diz o texto que o espírito sai dela. Deus promove libertação àquela jovem. Libertação era o que ela precisava, e foi o que Deus entrou com providência naquele momento. Quando os donos daquela jovem percebem que foi desfeito a sua fonte de renda, a sua esperança de lucro, eles levam Paulo e Silas para as autoridades. A gente lembra que são 4 os missionários, mas eles só levam Paulo e Silas, e a acusação era tríplice. O texto vai dizer que eles eram judeus, mas eles não sabiam que Paulo e Silas, além de serem judeus, também eram cidadãos romanos. E cidadãos romanos, eles tinham direitos e privilégios, e eles teriam direito à apelação e não podiam ser açoitados. Lucas e Timóteo eram gentios, mas Paulo e Silas eram judeus, cidadãos romanos e tinham direitos. Eles também eram acusados de perturbar a cidade, porque as notícias do Evangelho são notícias alvissareiras, notícias que alvoroçam, notícias que causam alvoroço, notícias que desestabilizam aquilo que foi estabelecido, aquilo que era costumeiro. Quando a palavra do Evangelho, ela tira a pessoa do costume. E a terceira acusação contra Paulo e Silas era propagar costumes, de introduzir uma religião estranha de um tal Jesus ressuscitado. E eles diziam coisas que nós não podemos admitir. O versículo 23 vem dizer que mesmo contra as leis romanas, eles receberam muitos açoites e foram lançados no cárcere interior. Nessas cadeias haviam 2 tipos de cárceres. Havia o cárcere exterior, onde ficavam aqueles que recebiam penas mais brandas, de baixo potencial ofensivo, pequenos delitos cometidos. Estes tinham prerrogativas de receber visitas, acompanhamento médico, podiam andar até de forma usufruir até uma certa liberdade dentro daquele local da carceragem. Tinham certas regalias. E o cárcere interior, onde foram lançados Paulo e Silas, era onde ficavam os elementos de alta periculosidade, guardados com toda a segurança, como diz o texto. E estes não podiam receber visitas, nem tampouco cuidados médicos, não tinham nem liberdade para circular no seu ambiente prisional. Pelo contrário, mas a respeito de Paulo e Silas, eles ainda foram maniatados, foram presos nas suas mãos e seus pés. E aí eles ficaram de pés e mãos atadas, impossibilitados de reagir, impossibilitados de apelar, impossibilitados de promover qualquer ameaça, restando-lhes apenas a fé. Cabia ao carcereiro a guarda dos presos, e se algum preso fugisse, eram aplicadas ao carcereiro a pena imputada àquele preso que fugiu. Uma função extremamente árdua, de extrema responsabilidade, e que, se fosse o caso, pagaria com a própria vida pelo preso que fugiu. O versículo 25 utiliza a expressão por volta da meia-noite,
indicando que havia começado bem antes daquilo que era apenas uma oração clamando pela misericórdia de Deus, mas que ao longo do tempo foi se tornando um fervoroso culto de louvor e adoração. Eu quero imaginar Paulo e Silas sendo jogados no cárcere interior, no pior lugar daquela carceragem, um lugar mais escuro, um lugar mais úmido, um lugar mais frio, um lugar onde não havia possibilidade de entrada de luz, onde de respirar se tornava difícil, enclausurados, maniatados os pés e as mãos, e eles que foram lançados ali por causa da palavra, por causa da pregação da palavra do Evangelho, por causa do amor pelas almas, por causa da necessidade de fazer com que outras pessoas usufruíssem da mesma bênção salvadora que eles estavam usufruindo. Lançados no cárcere interior, dois homens que não tinham culpa daquilo que estavam sendo acusados. Talvez, humanamente falando, eles tivessem todos os motivos do mundo para começarem a murmurar, para reclamar: olha aí, Senhor, talvez eu começasse a oração: olha, Senhor, está vendo aí, eu quis fazer a sua obra, eu quis fazer a sua vontade, eu saí da minha cidade para pregar o teu Evangelho, a tua palavra que salva, que cura, que renova, que transforma, nessa cidade que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, e aí eu cheguei aqui, algumas pessoas se converteram, a coisa fluiu, o cajado floresceu, mas agora eu e meu companheiro de missões, estamos aqui lançados no cárcere interior. Aqui está escuro, aqui está frio, aqui está doloroso, a posição é incômoda, nós estamos de pés e mãos atadas, nós não oferecemos resistência, nós fomos lançados neste lugar, nós queremos sair. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos socorre, entra com providência na nossa vida. Talvez eu, lançado ali no meu companheiro de missões, eu estivesse reclamando da minha condição: Senhor, eu estava bem lá em Brasília, Senhor, eu estava bem lá no Rio de Janeiro, por que me enviaste para cá? Por que me mandou aqui? Eu não estava tão bem lá no meu conforto, no meu local, na minha casa, sentado no meu sofá, assistindo a minha televisão. Por que me enviaste para este lugar que eu nem conhecia, para pregar o teu Evangelho, para que outras pessoas fossem salvas, para que o inferno fosse abalado e almas fossem resgatadas de lá? Mas agora eu estou lançado no cárcere interior. Talvez eu reclamasse, talvez eu fizesse uma oração, reclamando da minha atual condição. Mas o texto aqui vem dizer que Paulo e Silas não. Paulo e Silas, o texto vai dizer que por volta da meia-noite, ou seja, a nossa reunião aqui de domingo começa às 18h30. Então, trazendo para o nosso contexto cultural, eu quero entender que Paulo e Silas estivessem já orando desde as 18h30. Olha, Senhor, e aí Paulo e Silas oram de forma diferente do Luiz. Olha, Senhor, nós viemos com o propósito de pregar o teu Evangelho, nós viemos com o propósito de ministrar a tua palavra, nós viemos aqui para resgatar almas do inferno, nós viemos aqui para proclamar libertação aos cativos, para restaurar vidas, para transformar pessoas, para abalar este lugar, para trazer uma vida diferente, uma vida com abundância, uma vida com qualidade, como a tua palavra nos garante. Nós temos usufruído do melhor desta terra, temos comido do melhor desta terra, e queremos também para aqueles que querem aceitar essa palavra. Talvez eles tenham começado a orar às 18h30, então a gente começa aqui. E essa oração, que era apenas um clamor pela misericórdia de Deus, colocando diante de Deus aquilo que estava acontecendo, que estava desagradando, e tem coisas que nos desagradam, e a gente começa a orar a Deus, e Deus vai transformando o ambiente. Nós temos sido canal de bênção para algumas pessoas, nós temos sido proclamadores das boas novas para algumas pessoas, nós temos anunciado palavras de vitória ao longo da semana. Apesar de todas as circunstâncias, nós temos anunciado que existe um Deus que cura, nós temos anunciado que existe um Deus que salva, nós temos anunciado que existe um Deus que restaura, um Deus que renova, um Deus que transforma. Apesar das circunstâncias. E aquilo que inicialmente era poderia ter sido apenas uma oração, clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus visse que eles eram inocentes daquelas acusações e entrasse com providência, talvez mandasse alguém para testemunhar: olha, eu
não fizeram isso do que estão sendo acusados. E aí Deus mudasse o quadro. Talvez a oração fosse essa, uma oração pela misericórdia de Deus, para que Deus atuasse. Talvez pensando ainda no nível humano, dentro do nosso intelecto, dentro do nosso pensamento. Mas aquela oração foi se estendendo e foi se transformando em um verdadeiro culto de louvor e adoração, porque o louvor liberta, o louvor restaura, o louvor renova. E aí, por volta da meia-noite, diz aí o versículo 25, que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Tinha tudo, absolutamente todos os motivos para reclamar, para murmurar, mas o texto diz que eles oravam e entoavam louvores dentro da prisão, dentro do cárcere interior, dentro do pior lugar que poderia se existir, vivenciando talvez a pior experiência das suas vidas na atualidade. Mas o texto diz que Paulo e Silas oravam e entoavam louvores. O texto ainda diz que os seus companheiros de prisão, de cárcere, ou deveria haver outros no cárcere interior e com certeza muitos no cárcere exterior, que começaram a ouvir as orações, que se tornaram em louvores, em adoração. O termo que Lucas, que é médico, utiliza aí no grego é auscultare. O pessoal da medicina, o pessoal do serviço médico, o pessoal que trabalha na área de saúde, vai entender bem. Auscultar é parar tudo que está fazendo, fazer silêncio absoluto para ouvir o interior do corpo do outro, para ver como o corpo está respondendo, como estão funcionando os pulmões, como está batendo o coração. Prestar atenção, fazer silêncio absoluto para prestar atenção no que está acontecendo. A galera que tem mais de 40 vai entender ainda um pouco melhor do tempo que a gente queria ouvir alguma conversa atrás da porta e botava um copo para escutar. Silêncio absoluto na sala, com um copo na parede para ouvir o que o pessoal está falando dentro do quarto. Só quem tem mais de 40 que vai entender isso aí. Isso é auscultar. Fazer de silêncio absoluto para ouvir o que está acontecendo. E é justamente essa palavra auscultar que Lucas usa nesse texto para dizer que os outros presos ouviam. Eles pararam o que estavam fazendo, solicitaram silêncio absoluto para eles procurarem ouvir, para entender o que está acontecendo com Paulo e Silas, porque teriam todos os motivos do mundo. Porque quando o camarada chega na cadeia, as pessoas que já estão lá já sabem que ele está sendo levado preso. Não, está vindo aí dois camaradas, está vindo aí dois homens que são judeus e estão sendo lançados aqui porque eles são judeus, porque eles estão alvoroçando a cidade, porque eles estão ministrando uma palavra que aos romanos não soa bem nos ouvidos. Eles estão sendo lançados aqui. E eles vão viver uma experiência aqui com a gente. Eles vão experimentar o sufoco que a gente experimenta. Eles vão viver a cadeia que nós vivemos. Vamos ver se eles suportam. A expectativa que os presos tinham a respeito daqueles dois varões, de Paulo e Silas, poderia ser esta. Vamos ver se eles aguentam cadeia. Vamos ver se eles aguentam ficar presos. Vamos ver se eles aguentam a privação. Vamos ver se eles aguentam não conseguir andar pelas ruas livremente. Vamos ver se eles conseguem ficar 40 dias presos. Eu creio que no terceiro ou quarto dia ele deve estar chorando, pedindo pinico. Mas ao contrário, Paulo e Silas, lá do cárcere interior, eles oravam e entoavam louvores. O texto no versículo 26, ele vai dizer que de repente, ou seja, sem que houvesse qualquer indicação prévia, e de repente é algo que acontece sem você esperar, sem ninguém prevenir, vai acontecer não. Apesar de na região da Macedônia os tremores de terra fossem coisas normais, corriqueiras, pequenos abalos sísmicos eram normais na região da Macedônia, mas aqueles
sempre, em que abala um pouquinho e a vida segue, em que treina um pouquinho, mas logo o rumo continua. Mas neste, diz aí o texto, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Esse terremoto era diferente. Esse terremoto não foi um pequeno abalo sísmico, não foi uma tremedeira, foi um abalo, um terremoto tamanho que abalou as estruturas daquele lugar, sacudiu os alicerces da prisão. Não era só uma tremedeira, não era coisa pequena, esse era abalado, esse era tremendo, porque ele sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. O carcereiro havia dormido o culto inteiro, mas agora ele estava abalado por causa do terremoto. O carcereiro sabia que a pena para a fuga de presos era pesada, talvez até a morte, e ele tenta se antecipar provocando o suicídio. O texto diz que ele saca da espada e quer se suicidar, quer matar-se, quer tirar a própria vida. E Paulo brada com alta voz: não faças tal coisa, porque todos aqui estamos. Ninguém fugiu. Ou seja, embora à volta tudo estivesse abalado, embora os alicerces tivessem tremido, embora as portas tivessem sido abertas e as cadeias arrebentadas, todos lá ainda estavam. Ninguém fugiu, porque o louvor já havia sacudido os alicerces daquela prisão. Ninguém fugiu, porque o louvor já havia aberto todas as portas. Ninguém fugiu, porque o louvor já havia soltado todas as cadeias. E aquele que está liberto, ele não tem mais necessidade de fugir. Por isso é que todos continuaram no mesmo lugar em que estavam. E aquele culto, para eles era tão gostoso, era uma novidade tão gostosa, que não interessava mais sair daquele lugar. O carcereiro, de repente, ele percebe que o único ali que ainda estava aprisionado era ele. E aí ele lança uma pergunta: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta de Paulo vem como um bálsamo curador: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Alguns têm entendido esse versículo como uma promessa de Deus para promover libertação a toda a casa quando alguém se salva, quando alguém vem à igreja e aceita Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Mas o contexto, esse capítulo todo 16, todo este capítulo 16 vem nos ensinando que não é uma fórmula mágica. Você aceita Jesus e sua família é salva de um todo, de carona, porque o Evangelho não prega carona. O Evangelho ministra uma palavra de salvação individual e intransferível, um contato com Deus que é só seu. Ninguém vai ser salvo porque você tem contato com Deus, ninguém vai ser salvo porque você veio à igreja e aceitou Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Ninguém vai ser salvo porque você veio e levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como Salvador nesta noite. Mas o que o texto diz é que após esta palavra ministrada por Paulo ao coração do carcereiro, eles ministraram essa palavra a todos da casa dele. E quando a palavra que salva, que cura, que renova, que restaura, que liberta, entrou no coração do pecador, todos os da sua casa aceitaram a palavra pregada. E aí sim,
tem salvação na sua casa. Esta salvação proposta pela mensagem do Evangelho, e que Paulo ministra ao coração do carcereiro, e também nesta noite ministra ao seu coração, é para que você seja salvo, e através da palavra pregada, seja salvo tu e a tua casa.